Boa tarde para todos. Mas não faz igual de manhã não. As irmãs estavam tão alegres, mas foi um tal de tocar aqui, tocar ali. Esqueceram o celular ligado. É só você abaixar o volume. Quem não tem prática, às vezes a pessoa ganha um celular há pouco tempo, aí levanta o dedo assim, que os irmãos vão aí, abaixam para você, ensinam como é que é, para não tocar e atrapalhar você, atrapalhar a mim e atrapalhar os outros, e vai ser bênção hoje em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, maestro, por favor, pode soltar. Ao contar o seu testemunho, você fortalece os braços cansados e as mentes que precisam ser renovadas pela palavra. A paz do Senhor. Paz. Eu tinha uma dor nesse braço aqui esquerdo, que tinha um caroço aqui, que eu não aguentava levantar nem o braço, nem para pentear o cabelo, estava dando conta. Quanto Agora tempo? melhorei. Quanto tempo? Está uns 2 meses. Isso. E o caroço? Sumiu. Sumiu. É tão fácil assim. Levanta o braço agora, irmã. Acabou. Só está curada. Logo mais às 18 horas, participe de mais um culto como missionário, aqui na sede da Igreja da Graça, em São Paulo. Amanhã, o Dia do Senhor, às 7, 9, 11, 14, 16 e 18 horas. A Igreja da Graça fica na Avenida São João 791, no centro da capital paulista, a 150 metros da Estação República do metrô. Atenção, Salvador! Chegou a hora de nos unirmos para ouvir a mensagem de fé e esperança do missionário R.R. Soares. Nesta segunda às 19 horas e na terça às 9 e às 14 horas no Centro de Cultura Cristã da Bahia, na Rua Doutor Augusto Lopes Pontes, número 262, bairro Costa Azul, próximo ao antigo Centro de Convenções. Se preferir, você pode ouvir os cultos pela nossa rádio FM, ou então assistir pelas redes sociais do missionário e pela RIT TV, há 20 anos fazendo a diferença. Se você nunca viu ou experimentou o mover de Deus, chegou a sua hora. Venha com fé e traga amigos e familiares que também precisam de uma bênção. Sempre é bom estar aqui na casa de Deus. Esses dias que ele está fazendo tantas maravilhas, por exemplo, no culto anterior, acho que foram mais de 50 pessoas que subiram caroços e outros males mais. Quem é que faz isso? Nosso Deus, que é especialista em fazer maravilhas, curando as pessoas, libertando, transformando vidas. E quando ele começa a operar, as outras pessoas estão com uma fé meio fraca, deve crer e ali exercitar, porque Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus perdoa pecados, Deus transforma vidas, Deus cura enfermidade, que o doutor diz que não tem jeito. Esse é o Deus que nós cremos que é o único e verdadeiro Deus, e que hoje está aqui para fazer maravilhas em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Eu vou ter para você hoje aqui uns testemunhos bonitos e também uma palavra bonita. Primeiro eu quero que nós vamos agora a Limeira. O que aconteceu na festa que eu fiz lá na cidade de Limeira, que foi, já nem sei mais, Limeira mesmo que eu fui? Não, em Porto Alegre. Limeira é daqui a pouco na novela da Vida Real. Isso foi no dia 8 de março. Por favor, maestro. Qual era o problema da senhora? Vai fazer um ano em maio. Eu larguei a moleta dia 23 de maio de 22. Larguei a moleta aqui. Aqui? Dali pra cá, caminho, mas com muita dor no joelho. E hoje? Aqui no quadril. Agora tá melhorando. Mas tá melhorando, hoje só tá tomando pela fé. Vai aqui no corredor, vai aqui no corredor. Irmã, vai correndo no corredor aí agora, vai correndo, irmã, vai, irmã, vai. Olha que coisa bonita, pessoal. Olha só, chegou andando toda travada, tá batendo até palma para Jesus. A outra aqui também andando agora, aqui, ó. Ei, Jesus, o senhor é muito lindo, Jesus. O que o senhor não faz, Jesus? Aí tinha uma outra lá que eu nem mostraram a outra, que não deu tempo para cortar. Mas esse é o nosso Pai, irmãos. Ele é o operador de maravilhas. Seu nome é maravilhoso. Só sabe fazer aquilo que é bom. E por falar em fazer o que é bom, nós vamos para Deuteronômio agora, capítulo 1. É o versículo de número, começando no 6, que Israel está caminhando para a terra da promessa.
eles chegaram a um lugar chamado Monte Horebe, também conhecido como Monte Sinai, onde ali Deus se manifestou de uma maneira gloriosa. E diz assim a palavra: o Senhor nosso Deus nos falou em Horebe, dizendo: tempo bastante haveis estado nesse monte. Estavam lá, já parecia que iam morar lá. É uma cadeia de montanhas, mas Deus não tinha ali para eles, tinha outro local. Estava levando eles estavam sendo treinados no deserto, e a caminhada deles poderia terminar a qualquer hora, se eles obedecessem a Deus, mas infelizmente não obedeceram. Diz assim: voltai-vos e parti, ide à montanha dos amorreus, e a todos os seus vizinhos, e à sua planície, e à sua montanha, e ao vale, e ao sul, e à ribeira do mar, e à terra dos cananeus, e ao Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates. Por que ele mandou fazer isso? Porque o Israel não ficaria só confinado naquele pedaço de terra da Palestina, não. Israel seria maior, o grande Israel chamado. Há gente, Israel, que acha que um dia isso vai acontecer. Eles ali subiriam, ocupariam o Líbano, ocupariam quase toda a Síria, ocupariam até o rio Eufrates, depois desceriam quase toda a Arábia Saudita, seria muito grande. Mas eles ficaram com medo até de obedecer o Deus nesse dia. Irmãos, quando Deus nos dá uma missão, Ele não vai contar todo o plano, porque nós andamos por fé e não por vista. Então depende do nosso desenvolvimento na fé. O Senhor Deus mandou que eles fossem, e eles foram? Não, ficaram com medo. Deus disse assim: suba a montanha dos amorreus. Eles tinham que subir. O que Deus ia fazer? Mais na frente, 40 anos depois, quando eles aprenderam lá no deserto, eles foram, e ao entrar numa certas terras lá, Deus mandou uns vespões, parecia pássaros, que ninguém viu, mas aquele enxame de pássaro, o pessoal saiu correndo de medo. Ninguém ia ser morto, nem do inimigo que estava lá morando, que não buscava Deus, que fazia lá o que queria, coisas erradas, e nem dos israelitas. Mas esse dia eles atrapalharam o plano de Deus. Deus disse assim: voltai-vos e parti, ide à montanha dos amorreus, e a todos os seus vizinhos, tudo era deles, e a planície, e a montanha, e ao vale, e ao sul, e a ribeira do mar, e a terra dos cananeus, e ao Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates. Eis aqui essa terra que ele desenhou para eles. Eu a dei diante de vós. Entrai e possuí a terra que o Senhor jurou a vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, que a daria a eles e a sua descendência depois deles. Aí sempre que a gente fica duvidando, a gente não fala que está duvidando, não. O que aconteceu aqui? Tem outra parte que fala mais claro isso aqui. Ele diz assim, porque eu ainda tenho um versículo para dar para você aqui. Ô Moisés, não dava para a gente falar com o Senhor Deus, para Ele poder fazer diferente? Nós podemos escolher de cada tribo de Israel uma pessoa, e vamos pedir que essa pessoa vai espiar a terra por uns dias, depois nos traga a reportagem. Moisés, eu vou falar com Deus. Aí foi falar, e Deus disse: manda. Irmão, para que foram? Por que não obedeceram a Deus? Por que às vezes eu não obedeço, você não obedece? Depois a gente paga o pato. Quando Deus nos dá uma missão, muitas vezes é um aviso, que ao fazer essa missão nós vamos crescer e vamos conseguir vencer mais inimigos. Mas a pessoa não pensa nisso. Aí faz um acordo que não deveria ter feito. Assim aconteceu muitas vezes com Israel, já na terra da promessa. Estava ali e simplesmente foi fazer acordo com outros povos. Uma vez, Judá era a casa fiel a Davi, que dividiu o reino em dois. As 10 tribos chamavam-se, tinha 4 nomes: Reino do Norte, Efraim, Samaria e Israel. Qualquer um desses nomes é eles aqui. Cresceram muito. Aí eles começaram a perturbar o reino de Judá. Tomaram ali uma partezinha, já edificando 2 cidades, trouxeram muito material. E o rei da época ficou com medo. E disse: rapaz,
eu vou pedir a Síria para intervir. Pegou o ouro da casa de Deus, que o templo é adorado, com ouro nas portas e tudo, e mandou para o rei do país chamado Síria, porque tem um que chamava Síria. O rei da Síria, aí pensa que é a Síria. Não, tem que falar Síria, de Damasco, pronto. E mandou para ele, vem ajudar a gente. Aí, contra Israel. E ele veio. Aí, quando ele veio, o outro exército, aí o Israel ficou com medo. Recuou para lá e deixou tudo aos materiais. O rei de Judá foi lá e pegou, edificou mais 2 cidades com aquilo ali, e foi elogiado, todo mundo batia palma. Nosso rei fez certo. Olha, eles não aguentaram. Aí Deus disse, você fez errado. Porque tudo aquilo ali vinha de Deus. E o que ia acontecer? Eles iriam lutar contra, sozinhos, o reino do norte. E o reino do norte ia perder, porque Deus ia dar a vitória. Aí o reino do norte ia pedir a Síria para vir. E a Síria ia perder, porque Deus estava com Judá. Mas ele, ao fazer isso, os sírios é que cresceram. O outro reino não adiantou nada, ele só recuperou a cidade dele ali. Mas nunca mais ele conseguiu vencer os sírios. Por quê? Porque não era o plano de Deus. O plano de Deus era naquele dia, naquela batalha. Se consultasse a Deus como Davi fazia, Senhor, eu vou, vai. O Senhor vai me dar ele na minha mão? Vou. Então eu vou. E ia vencer a guerra. Davi andava assim com Deus. Se eu andar assim com Deus, em consagração, lendo a Bíblia, aprendendo, não deixando palavras perturbadoras entrar no meu coração, que às vezes deixamos, vem um fofoqueiro, faz uma coisa, você se enche de raiva, vai ver. Não, não faça isso. Você tem que confiar em Deus. Vem trazer uma fofoca, amigo, eu estou em aliança com Deus, Ele cuida de mim, Ele me guarda, não quer saber dessa conversa, e por favor, não faça fofoca comigo aqui que eu não quero saber. A pessoa ir embora. Ele vem já mandado pelo diabo. Ó, eu vou falar uma coisa com você, talvez você não saiba, é que eu sou seu amigo, e você acredita nele, e esqueceu Deus. Mas Deus disse, eu nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Deus do seu lado pode juntar todo o exército do mundo e vir contra você, uma pessoa que vai quebrar a cara. Não consegue vencer aquele que é de Deus, porque o poder de Deus é infinito. Tudo que existe está em Deus. Se você não sabia, fica sabendo. Paulo diz em Atenas para os filósofos, nele nós somos, nele nós existimos e nele nós nos movemos. Quando uma pessoa faz uma coisa errada, fala mal do outro, está falando em Deus. Como é que ela vai dizer que não falou isso? Se Deus ouviu tudo e Deus não apaga nada que ouve, Ele vai soltar a mesma voz da pessoa naquele dia que ela estava naquele plano maligno. Onde você for para fazer uma coisa errada, saiba, você está fazendo a coisa errada em Deus e Ele vai ser o seu testemunha de acusação, porque você está profanando o nome dEle, a santidade dEle. Então não vamos fazer. Eles aqui pediram, não é o caso de hoje aqui, que eu vou passar para ele agora, aí diz assim, e ao mesmo tempo Moisés dizendo agora, e no mesmo tempo eu vos falei dizendo, eu sozinho não poderei levar-vos. O Senhor vosso Deus já vos tem multiplicado, e eis que já hoje, em multidão sois como as estrelas dos céus. E ainda disse mais, o Senhor Deus de vossos pais vos aumente, como sois, ainda 1000 vezes mais e vos abençoe, como vos tem falado. Aí ele continua falando a parte dele aqui agora. Como suportaria eu sozinho as vossas moléstias, as vossas chateações, as vossas cargas, as vossas indiferenças? Que Moisés ali era tudo, era médico, ele era o rei, ele era o profeta, o sacerdote, e funcionava a coisa dessa maneira. Mas do jeito que ele estava, seria difícil. Aí ele foi, tomai-vos homens sábios, inteligentes, experimentados, entre as vossas tripas, que vos põem por vossas cabeças. Então vós me respondeste e disseste, bom é fazer a palavra que tens falado. Aí então pegaram os cabeças, fizeram, mas Deus queria tratá-los diferente. Muitas vezes Deus nos permite um problema para poder nos dar uma bênção. E essa bênção vai nos trazer bons resultados. Fique sempre com aquilo que o Senhor fala ao seu coração e você vai ser abençoado.
O mesmo Deus está aqui, pessoal. Eu vou orar daqui a pouco, o pastor Jaime ora, e hoje eu orei, passei para ele, foram não sei quantas pessoas que foram curadas de caroça aí, foi muita gente, mas outros males também, e vai acontecer aqui. Agora Salmo 78, versículo 19 em diante. O Senhor Deus tinha mandado Moisés falar à rocha e saiu água, verdadeiro rio no deserto, e todo mundo bebeu água. Missionário, como é que o povo fez 40 anos de deserto sem beber água? Não bebia água. Mas a pessoa sem água não aguenta. Meu irmão, Deus fazia aquela água multiplicar dentro deles, ela não gastava. Eles só tinham sede quando pecavam. Quando você está na presença de Deus, você vive uma vida que parece que não tem violência na rua, não tem coisa errada, você está numa outra projeção espiritual. Aqui diz assim, e falaram contra Deus e disseram, logo depois de beber água, hein? Poderá Deus, porventura, preparar-nos uma mesa no deserto? Deus não gostou disso. Eles não pediram por fé. Quando você pede por dúvida, provocando, você ofende a Deus. Quando você pede por fé, não. Você consegue o benefício. Eis que feriu a penha e águas correram dela. Rebentaram ribeiros em abundância, tudo eles confessaram. Poderá também dar-nos pão ou preparar-nos carne para o seu povo? Pelo que o Senhor os ouviu e se indignou, e acendeu um fogo contra Jacó, e furor também subiu contra Israel, que é a mesma pessoa. Jacó é antes da unção, Israel depois da unção. Mas eles falaram, aqueles que estavam só na carne e os que estavam também em espírito, a mesma coisa. Aí Deus ficou chateado com eles, mas diz aqui o seguinte, porque não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Esse é um grande erro nosso. A gente está com Deus, está tudo bem. Acontece uma coisa na família, nós nem oramos a Deus para saber qual é a atitude, que caminho tomar. Nos desesperamos, às vezes partimos até para a violência física, porque alguém ofendeu um filho, ofendeu uma filha, a nossa honra. Nós somos diferentes, pessoal, nós somos de Deus. Jesus disse, se bater na nossa face, devemos dar outra. Obedecer a Deus é melhor. E nós temos a Ele aqui que confiar na salvação que Ele fez, que é completa, que inclui perdão de pecados, cura de doenças e enfermidades e inclui também a solução de todos os nossos problemas, porque o castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus. Aí diz assim, posto que tivesse mandado as altas nuvens e tivesse aberto as portas dos céus. O que ocorreu quando ele fez isso? Ele fez, mas eles depois pagaram um preço caro. E fizeste chover sobre eles o maná para comerem. Antes, já tinha dado, eles sabiam que Deus dava. E lhes tivesse dado do trigo do céu. O maná é o alimento mais completo, Deus chama de pão dos anjos, não é para o homem. Mas como eles iam passar no deserto? 40 anos. Até que o último deles, que no dia que não quiseram acreditar na boa notícia, que 2 espias trouxeram, 10 trouxeram a má notícia, acreditar na má notícia. Nós temos que acreditar no Evangelho. Naquele dia Deus disse, enquanto tiver um deles vivo, eles não entram lá. E ficou passeando no deserto 40 anos. Eles não tiveram sede, a não ser quando pecavam. Eles comiam maná todo dia, não tiveram doença alguma, não teve uma praga no deserto que irrompeu, a não ser quando pecaram. Porque o pão era perfeito para eles, vinha com todos os nutrientes necessários. E esse é o pão que Deus dá para nós na palavra que é perfeita para nós. Nós não precisamos entrar em dúvida, nós não precisamos buscar um mentiroso aí que diz qualquer coisa, não. Vamos ficar na palavra do Senhor Deus, crendo, reivindicando o nosso direito e tomando posse. Aí diz assim, cada um comeu o pão dos poderosos, dos anjos de Deus, eles são chamados de poderosos. Ele lhes mandou comida com abundância. Agora, o que ele fez para poder dar um exemplo a eles? Fez soprar o vento do Oriente nos céus e trouxe o sul com a sua força. E choveu sobre eles carne como pó, das cordonizes, e aves de asas como areia do mar. Caiu sobre eles, mas encheu entre as tendas deles, ficou tudo lotado de cordel. É só pegar e preparar e comer.
Comeram tanto que quiseram. Deus fez o quê? Fez o vento oriental, que é um vento quente, que misturou com o do sul, ajuntou todas as cordeiras que tinha em toda a região e colocou lá no arraial deles. Isso é o Deus que nós cremos, irmão. E choveu sobre ele carne como pó, e aves de asa como a areia do mar, e as fez cair no meio do seu arraial, ao redor das suas habitações. Nem trabalho tinham. É estender a mão, pegar a bichinha e preparar para todo mundo comer. Mas comeram demais. Então comeram e se fartaram, pois lhes satisfez o desejo. Não refrearam o seu apetite, ainda lhes estava a comida à boca, quando a ira de Deus desceu sobre eles, e matou os mais fortes deles, e feriu os escolhidos de Israel. Com tudo isso ainda pecaram e não deram crédito às suas maravilhas, pelo que consumiu os seus dias na vaidade, e os seus anos na angústia. Aí passaram a ficar vaidosos. Consumiram os seus anos. Aqueles não foram anos de bem para eles, não. E na angústia, ao mesmo tempo que eram vaidosos e viviam angustiados. Quando nós não fazemos a vontade de Deus, Deus tira a proteção e o inimigo aparece, atingindo a gente que tem um potencial para trabalhar, como se não aguentasse mais. Nossa, eu não aguento nem levantar a perna, o que está acontecendo? Mas vaidoso, gasta dinheiro com tudo quanto é coisa para ficar bonitinho, bonitinha, e não consegue o que quer. Deus quer fazer de nós verdadeiros servos dele, em que ele vai mandar a bênção e nós vamos fazer em nome de Jesus. Patrocinador. E ele se retira para trás, dá um espaço para trás, ele está ofendendo a Deus. Porque ele diz, está na segunda carta aos Coríntios 9:10, que ele dá a semente ao que semeia. Então, quando ele fala para a pessoa ser, ela sabe até a quantia. Essa quantia Deus reservou para ele. O inimigo ia dar um prejuízo tremendo, ele não deixou. Aí a pessoa vai e não se assume. Ela come a semente. Ele fala, aquele que dá a semente, o que semeia, e pão para comer. Se ele planta a semente, vem o pão. Se não planta, não vem. Ele já está comendo tudo que ele podia ter. Aí o Senhor Deus diz aqui, deixa eu pegar o versículo direitinho, que tem duas coisas importantes aqui. É a segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, e o versículo é o 10. Já peguei aqui. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia, e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira. Aí você começa a ter novos vislumbres comerciais, profissionais, e Deus vai abençoando. Nem todo mundo dá para abrir loja, essas coisas, indústria, porque não tem chamado para aquilo. Mas dá para fazer investimento em outras partes. Também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. O que é isso? Ele vai aumentar. O que é fruto da justiça? A resposta às suas orações. E versículo 11, para quê? Para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência, arte de fazer o bem. Aí você vai ver que é um prazer ajudar uma pessoa e não esconder dela. A qual faz que por nós se deem graças a Deus. Então, porque você fez um ato, porque Deus abençoou, você está prosperando, ajudou alguém, essa pessoa, Deus, muito obrigado por tal pessoa existir. Sem interesse nenhum, me ajudou. Abençoa, você continua sendo abençoado. Porque a administração de serviço, de quê? De você ser patrocinador. Você tem que administrar ele. Não só supra a necessidade dos santos, que são os salvos, mas também em muitas graças que se dão a Deus. Aí pronto, e Deus continua falando. Eu vou pedir os irmãos que tem aqui para levar a oração do patrocinador. Aqui tem gente que Deus já falou, eu não sei quem é, e já falou, e Deus vai parar de falar, porque não adianta, a pessoa está fechada, mas Deus me prospera. Ele está dizendo, passa a ser patrocinador. Davi só venceu os filisteus porque quando ele tomou posse vieram contra ele. Ele orou, Deus, eu vou contra ele, vai. O Senhor vai me dar na mão? Vou. Ele foi lá, deu uma derrota deles tremenda. Eles se reagruparam e voltaram. Ele disse, Senhor Deus, eu vou, vai. E por mesmo caminho, não, agora o negócio vai fazer diferente. Você vai dar uma volta por trás das amoreiras e para lá no meio dela. Quando você sentir, ouvir
um barulho de andadura de soldados na Copa da Moreira. Olha o efeito sonoro que Deus fez naquele dia. Você ouviu? Está na hora. Acabou com eles. Sabe quanto eles perturbaram Davi mais? Nunca. 40 anos, os filisteus ficaram longe dele, porque Davi mostrou quem é que estava agora no reinado lá. Com Saul era todo o tempo. Saul não teve paz com aquele povo.